Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, apresentando o nosso mini treinamento, que é a questão verdadeira e produtivista. Essa quinzena nós estamos tratando do mini treinamento de piso industrial, pavimentação, ruas, estradas, envolve também a questão de ferrovias, aeroportos, Radier, que é a fundação de casas populares, tipo laje no solo. E por que nós colocamos tantas obras bem diferentes? Porque, na verdade, nós estamos focando na engenharia geotécnica das últimas camadas de terraplanagem. Então, vamos dar continuidade ao mini treinamento de número 4, de um total de 10. E estávamos falando de ensaios de laboratório. No capítulo 3, né, no capítulo 1, nós falamos sobre conhecimento trino e o ciclo de qualidade da engenharia geotécnica. No capítulo 2, nós falamos de conhecimento de problemas geotécnicos inerentes a piso, radier e pavimentação. E no capítulo 3 a gente está falando de investigações geotécnicas. E essa foto que está aí é muito importante, porque isso que está aí, de um talude que foi escavado, dá para ver claramente a diferença de dois tipos de solo, que é o solo laterítico do solo saprolítico. De cima é o laterítico, de baixo é o saprolítico. Não só esses dois tipos de solo têm comportamentos diferentes no corte, como pode ser visto na foto, mas como também a gente pode ver a diferença quando fazemos aterro com eles. E isso é importante nas camadas de finais de terraplanagem para efeito dessas obras, objeto desse mini treinamento ou desse curso, né? Esse ensaio, método da pastilha, é um método expedito, né? Desenvolvido exatamente para facilitar a classificação desses solos. Tem sido pouco usado, mas também tem os minis, classificação MCT, que também classifica muito bem os solos lateríticos e saprolíticos. E essa figura mostra exatamente a importância do planejamento geotécnico de terraplanagem em função de conhecer, então, se o solo é laterítico e saprolítico e utilizá-lo adequadamente na obra, né, no projeto, no planejamento, na disposição desses materiais por ocasião do aterro. Então, aqui nós vamos continuar falando de ensaios. Então, nós temos o próprio normal, fundamental para as questões de pavimentação, porque são aterros e geralmente os pavimentos, pisos, estão sobre camada de regularização, a camada de reforço de subleito, e é fundamental o controle de qualidade feito pelo ensaio de compactação. Aí a sequência do ensaio de compactação, aí vai aparecer a curva chamada curva de Proctor. Essa foto que apareceu aí é o ensaio feito em campo, né, no controle, mas ele pode ser feito no laboratório de campo, evidentemente, no laboratório de sede. São 5 pontos, formam uma parábola com a boca para baixo, e a gente obtém para cada solo uma umidade ótima, onde o solo, então, compactado com uma energia, por exemplo, normal, apesar de ter intermediária e modificada, ele dá as melhores propriedades de resistência, permeabilidade e compressibilidade. Aqui os ensaios miniaturas, o mini Proctor, o mini MCV, são ensaios que já indicam várias propriedades importantes para o projeto de pavimentação, consequentemente piso, e eu diria também indicativo de bom comportamento para efeito de fundação em camadas finais de terraplanagem. O CBR convencional, né? Eu ainda não sei porque ainda uso esse grande, porque nós temos o CBR, mini CBR, como vai vir aí, mas enfim, é um indicativo então para dimensionar pavimento, né? Um tradicional,
desde 1929, criado nos Estados Unidos, um ensaio para verificar, então, qual é a propriedade para dimensionar as camadas de pavimento, né? E aí, então, tem um CBR o mini CBR, né? Que é bem mais fácil de fazer e tem muita experiência já, e eu entendo que devia. Eu não entendo porque os colegas ainda não usam o mini CBR, né? Porque, na verdade, o CBR não é um ensaio que a gente gostaria. Para pavimento, o melhor ensaio hoje é o ensaio triaxial dinâmico, né? Hoje já tem vários equipamentos e no Brasil nós temos 3 equipamentos de dinâmico, o que precisa ser utilizado mais, né? Então, aí detalhes do ensaio, acabei ali no slide anterior, de laboratório, agora ensaios de campo, né? Que são o CBR de cravado na camada, que a gente quer saber o CBR in situ, né? Aquele CBR de subleito, ou daquela camada de aterro. Tá aí os detalhes dele. E também temos o CBR, o mini CBR, né? O mini CBR também é um cilindro bem menor, também cravado. E a gente pode então depois levar esse cilindro, esse solo cravado, para a prensa correspondente. Então nós temos também a possibilidade de fazer ensaios de determinações específicas de mini CBR. Está aqui, né, a coleta do mini CBR e um ensaio para estimar, através desse penetrômetro, PD, estimar o CBR. Também tem um outro, que é o DPL, né? Ensaio de adensamento, outro ensaio que pode se tornar importante, ensaio de placa, tudo isso para pavimento, piso, né? Para saber se é o colapsivo, expansivo, para ser o coeficiente de mola, no caso de placas de concreto, no caso de piso industrial. E aqui a viga Benkman, que ela pode ser utilizada como ensaio para dimensionamento, assim como a verificação do controle de qualidade ou avaliação de desempenho de um pavimento. Aí, iniciando mais um capítulo, tá aí as 6 fases, né? Entrando no capítulo 4, aqui a representação do Espírito Santo, que nos guia e deve guiar qualquer cristão verdadeiro, e deve ser falado, testificado, né? E análise de dados, então, o capítulo que nós entramos agora, interpretação. Ou seja, depois que a gente investiga, a gente tem que falar, será que está bom? Né? É suficiente as informações? E as consequências, se elas não forem, né? É um prejuízo. Aqui os itens que nós vamos ver nesse mini treinamento aí para a próxima aula, praticamente, né? Que é, então, a terceira fase do nosso ciclo de qualidade, onde também se insiste, aí, vamos dizer assim, conhecer o comportamento dos solos e as propriedades que governam o dimensionamento de pavimentos. Tá? Então, está aí a estrutura de solo, camadas mais nobres e as menos nobres. Nosso objetivo aqui, como geotécnico, é a camada lá de subleito, né? E às vezes a de subbase pode ser feita com solo local. Algumas fotos mostrando exatamente a estrutura e a fundação do pavimento. Focamos aqui mais na questão do reforço subleito, né, como geotécnicos, e sendo esse o objetivo desse curso de mini treinamento. Há algumas características de pavimento rodoviário, cada um deles tem os órgãos públicos específicos que vão dar seus critérios de dimensionamento, mas tudo parte desses ensaios de laboratório. E se o cliente quer um ensaio, um pavimento flexível ou rígido, aí está se mostrando os tipos de estrutura dos pavimentos, né? Idem, estruturas dos pavimentos. A questão dos solos lateríticos e saprolíticos são fundamentais no programa de investigação, como já falamos. Aí essa foto já passou, e aqui mostrando isso também na parte de compactação, né? Não só na parte de corte, mas eu vou voltar a falar isso no nosso mini treinamento de amanhã. Então, no caso do. Deixa eu mudar aqui. No caso
eu falei que os solos lateríticos e saprolíticos, no caso de corte, é importante para saber se, quando eu for passar um pavimento, ficou no subleito um solo laterítico ou um saprolítico, mas esse solo saprolítico ou laterítico vai ser escavado, e vocês vão ver, amanhã eu vou voltar ali para falar que ele compactado também é muito melhor, o laterítico do saprolítico. Bom, então encerramos aqui o nosso mini treinamento da primeira parte, temático, e agora vamos para a segunda parte, que é a parte de gestão.